Senhora Murray, a que devo a honra de sua visita. Não lembro de termos sido apresentados. A família Murray dispensa apresentações. Meu marido está desaparecido há 2 dias. A senhora já procurou a polícia? Não, e nem procurarei. Sei que ele está tendo um caso. Desculpe, mas como você pode ter certeza de algo assim? Uma mulher sabe das coisas, mas preciso da sua ajuda no caso. Pegue, aqui estão todas as informações que você precisa. Desculpe, madame, mas a situação será muito dispendiosa. Dinheiro não é problema, mas só depois que você trouxer as informações que preciso. Você deveria começar pelo Noir Club. Holly sempre encontra tempo para passar por lá. Gostei do lenço. É de alguém especial? Sim, o lenço te pertence agora. Rick Deckard. Kitty Collins. Prazer. Encantada. Você parece estar procurando por algo. Seria a verdadeira dona deste lenço? Eu estou procurando por... Não fale nada. Eu sei onde você pode encontrá-lo. Eu encontrei. Onde ele está? Não o vejo. Você disse que estava com você. De certa forma ele está, mas preciso lhe preparar. Não, mostre agora. A situação dela é meio delicada, mas vá em frente. Pergunte o que você queria perguntar a ela. Peraí, então foi nesse momento que você teve suspeita que era um vírus? Que era influenza? Porque nesse ponto qualquer um já poderia suspeitar de uma infecção. Sem falar os sintomas, o paciente que veio a óbito, qual o nome dele?
Era o Sr. Hollis Murray. Sim, o Sr. Hollis. Ele apresentava sinais de H1N1, não é? A influenza? Sim, isso mesmo, você está correta. Quando a gente iniciou o tratamento com a Evelyn, a gente percebeu logo de cara que os sintomas eram bem característicos. Então, somado a isso, ao fato de, na época, ter um casos epidêmicos de influenza, tudo levava a crer que se tratava dessa doença. Verdade, doutor. Ouvi falar desse surto naquela ocasião. Pois então, é bastante compreensível, né, o caso dela ser tão debilitado. Ela, na ocasião, tinha acabado de perder o marido há pouco tempo e, ainda por cima, foi diagnosticada com um caso de influenza A. E, quando falamos disso para ela, ela ficou bastante assustada. E, então, ela começou a nos contar que o marido dela também apresentava sintomas parecidos. E tinha medo que ela pudesse ter o mesmo fim que o marido teve. Por falar nesses sintomas, alguém poderia me dizer que sintomas seriam esses? Alguém poderia? Você? Bom, doutor, na H1N1 nós temos geralmente dor na garganta, tosse, febre repentina e astenia. Astenia, no caso, fraqueza muscular. Correto. Inclusive, esses sintomas que você acabou de relatar foram também verificados no Rick. Vocês estavam bem percebendo minha história, né, que eu estava contando. Por acaso vocês lembram da Kitty? Sim. Então, provavelmente ela contraiu o vírus do Rick, né? E agora sim, isso nada tem a ver com o que vai acontecer com ela logo em seguida na minha história. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. Como assim? Ela morreu? Mas teve relação entre as duas mortes, no caso do Sr. Murray e da Kitty? Não, Aline. Na verdade, a única coisa que a gente realmente percebeu entre todos eles é que todos, praticamente, eles tinham contraído o vírus do H1N1, né? E então, a gente pode, assim, lembrando só da história que eu contei, nós tínhamos lá o casal, né? O Sr. e a Sra. Murray, nós tínhamos também a Kitty Collins, né? E até mesmo o próprio detetive Rick, ele possuía o vírus. Mas não vamos fugir do nosso caso, né? Eu queria saber se algum de vocês sabe me dizer qual foi a associação que a gente encontrou entre o vírus da influenza e o infarto agudo do miocárdio que sofreu o nosso paciente principal. Alguém saberia? Bem, segundo os casos clínicos, deve ter sido devido ao quadro de imunossupressão, já que o Sr. Murray era portador do vírus HIV. E como ele possuía AIDS em estágio inicial, uma mera infecção por um vírus banal causou a inflamação do miocárdio. Que, por sua vez, houve um agravamento do quadro após a miocardite, evoluindo para o infarto agudo do miocárdio. Correto, é isso mesmo, né? Percebi que vocês estão realmente por dentro do caso, né, pessoal? Agora vamos lá, ó. Valendo 4,5 na prova prática. Essa vai ser bacana. Eu quero saber se vocês poderiam me relacionar quais enzimas a gente poderia ter verificado nos índices desse quadro. Saberiam? Eu sei, doutor. Acredito que seja os índices relativos à troponina. Correto, isso mesmo. Continue, raciocínio. Bem, a troponina é um importante marcador cardíaco e, como observado nos exames do paciente, a troponina não estava no seu auge. Então a gente pode concluir que a morte ocorreu entre 3 e 14 horas, e sendo que o auge da troponina acontece após 14 horas. Beleza. Alguém tem alguma coisa a mais para complementar na resposta do colega? Temos também a relação da enzima creatinoquinase, que também está localizada nos músculos esqueléticos, mas a sua principal localização está no músculo cardíaco. Sim, mas não é o melhor marcador. Analisar o CKMB nos diria com maior precisão quando ocorreu o infarto. Isso, como os índices de CKMB eles estavam bem altos, mas eles não estavam no seu auge, isso nos leva a sugerir que o infarto ele ocorreu há mais de 4 horas, porém a menos de 10 horas, segundo os dados fornecidos pelas enzimas. Bom, não podemos esquecer dos dados que nos foi fornecidos sobre mioglobina, que também é inespecífico. Mas como não houve lesão muscular, ela seria um indicativo para o infarto se tivesse ocorrido a 9 horas, devido aos seus índices estarem altos. Perfeitamente, isso mesmo, parabéns. E por falar nessas informações que você acabou de falar, tudo isso foi provado pela autópsia, né? Na autópsia nós tivemos a confirmação do quadro com a morte a 9 horas após o mesmo ter sido analisado.
Então vamos lá. Recapitulando, nós tínhamos em nossas mãos um paciente com um quadro de infarto agudo do miocárdio, né? Decorrente de uma miocardite, né? E isso tudo foi causado pelo quê? Pelo vírus da influenza, né? E eu acho que isso... Vocês têm alguma dúvida ainda contra o caso? Alguém tem um questionamento? Mas claro, como a Kitty morreu? Tá, eu falava sobre questionamentos sobre o caso, né? Mas será que você tem curiosidade sobre isso? Bem, ela morreu por envenenamento, né? Mas então alguém matou ela. Possivelmente. No laudo dela constava envenenamento por arsênico, né? E até hoje o Rick ele ainda procura preocupado. Eu sei que eles estão bem, os dois estão muito próximos depois do ocorrido, Rick e Evan. E como você sabe, ainda fala com eles depois de tanto tempo? Sim, olha só, eu até sigo eles nas redes sociais, olha. Nós ficamos muito próximos, ó. Veja só. Peraí, mas o lance não era vermelho? Vermelho? Quem falou que era vermelho? Sequência 4, tomada 5. Não, é porque se colocar isso no make-off, o professor Verde vai tirar ponto meu.